Olá, minha gente linda! Está no ar mais um episódio do nosso podcast Mulher Mais, ao vivo, direto do nosso canal do YouTube Portal Piauí Hoje. Fique aí conectado, comenta aí no chat, mande suas perguntas, sua opinião. Interage aí com a gente, que a gente está aqui ligadinho para estar falando aqui suas opiniões, suas perguntas. E hoje, graças a Deus, ela já está melhor de saúde, amém, porque fez falta. Nossa amiga Rosário Bezerra. Olá, Rosário. Oi, Michele, prazer estar de volta. E hoje com a minha grande amiga, cantora e artista Bia. Olha, eu hoje estou muito feliz de receber a Bia, que é de Teresina, mas está nos auges de São Paulo. Tarde. Boa tarde, Bia. Ela que Seja canta, né? bem-vinda. Ela Obrigada, canta, ela gente. compõe, ela atua, ela fotográfica, ela é multi. Bia, seja bem-vinda ao nosso podcast Obrigada. Mulher A Mais. gente é múltiplo porque a gente é artista. No Brasil é assim, ou é assim ou não é. E Bia, nos conta, quem é a Bia Miranda, essa mulher mais? Ai, gente, pergunta é essa, já começa assim. Já, Bia, a gente aqui já começa assim. Meu Mas você Deus. fala do jeito que você quiser. Olha, ainda tô no processo de descobrir quem eu sou, tá? Porque não é fácil, o autoconhecimento não é fácil. Eu sou artista de profissão, atualmente lá em São Paulo eu trabalho com mídias sociais, né? E aqui também em algumas empresas de amigos. E me desenvolvo muito nessa área do marketing, ajudo muito os meus amigos nisso. Inclusive, teve o lançamento do Lucas, do Senhor Coimbra, agora, que eu fiz toda a parte de planejamento de marketing de lançamento dele. Então, eu aprendi muito isso na raça, né? Sendo artista independente no Brasil e no Piauí. E por isso que eu digo assim, ser artista você tem que ser multi, porque para a gente fazer um trabalho bonito e bem desenvolvido, a gente precisa fazer várias funções, porque a gente não tem grana o suficiente para poder fazer. Então, a gente precisa correr atrás de fazer um pouco de tudo, né? Porque senão a gente não consegue. Tá certo. Quando você começou aqui no Cambias Backs, ela canta todas as músicas, MPB, todos os estilos, com uma voz perfeita. E agora em São Paulo, ela está participando de uma banda também, não é, Bia? Fale um pouco aí desse projeto. É um projeto, na verdade, de um artista independente lá, independente ainda. É com Tata Aeroplano, que é um artista muito conhecido lá em São Paulo, faz bastante show por São Paulo e também no interior. E é uma banda meio que de rock, né? Então ele canta rock independente, é um rock meio brasileiro. E é muito divertido, eu adoro. Essa pegada assim mais rock, eu flerto bastante com rock ainda, brasileiro. Porque o rock internacional ainda eu fico meio assim, mas o brasileiro eu acho o máximo. Então lá a gente faz isso e de vez em quando eu faço uns shows meus que o Pedro Bem me acompanha lá fazendo os trabalhos do meu projeto solo. Então às vezes eu também faço as minhas coisas por lá. E Bia, assim, a conexão com a arte vem de muito cedo, não é, na sua vida. Como é que foi, assim? Foi algo familiar? Foi algo que tu sentiu na veia? Eu nasci para isso e foi lá e foi? Conta aí pra gente. Como foi o Mulher, início? na minha família não tem ninguém artista. Não, a primeira. Diferente do Pedro Bem, que é meu companheiro, que é sobrinho da Rosário, que todo mundo da família é É. artista. Ela, então, né? Não. Na minha família não tem ninguém artista, né? Então eu fui a primeira. E ninguém queria que eu fosse, mas eu fui. Mas a minha mãe e meu pai sempre me incentivaram muito. Eles falaram: minha filha, se você quiser ser artista, vá, mas saiba que não vai ser fácil. E eles tinham razão. Então é bem complicado, mas eu sempre soube, assim, desde criança, que eu ia ser artista. Desde criança. Tanto que desde muito pequena eu canto nas festas da escola. Minha mãe tem todas as fitas cassete. Oh. E eu não cantava mal, eu era muito afinada para minha idade. Tipo, com 6 anos eu cantei na minha festa de ABC. E quando eu vi o vídeo, assim, quando eu tinha uns 18 anos, ainda tinha
uma máquina de fita VHS, né? Não sei como é que chama. Como é que chama? Videocassete. Videocassete. Tinha esquecido o nome. Tinha um videocassete, eu botei essa fita e eu fiquei chocada o quanto eu era afinada com 6 anos de idade. Que pra mim é muito, assim, parecia aquelas crianças do The Voice, entendeu? Com 6 anos, a minha sobrinha, ela tem 7 anos, ela não canta como eu cantava com 6. E não tinha nenhuma referência, assim, de músico dentro da minha família. Então foi vocacional mesmo. Tu é isso aqui. Eu não sei o que é, não. Mas essa questão da performance, porque quando eu comecei a cantar mesmo, eu comecei com 18 anos e eu comecei a cantar as minhas próprias músicas. Eu sempre fui muito militante do autoral aqui em Teresina, no Piauí. Então, eu sempre fui assim, é música autoral mesmo, tem que cantar música autoral, negócio de cover, eu dei o cover. Depois eu fui trabalhar com cover, né? Iludida, achava que ia ganhar dinheiro com música autoral. Não ganha, no Brasil não. E aí, mas eu, durante os primeiros anos, assim, até os 23 anos, eu só cantava as minhas músicas. Dos 18 ao 23. Só cantava as minhas músicas. Meu primeiro show foi um sarau. E aí eu cantava só olhando pro violão, assim, ó. Era muito fofo. Mas, entendeu? Eu era jovem. Eu não me... Inexperiente. Inexperiente. Tímida, não é? Muito Natural, tímida. natural. Mas eu fiz as minhas primeiras músicas e como eu participava da Sociedade dos Poetas por Vir, que era um coletivo de estudantes da universidade, que faziam saraus pela cidade. Então, eu tive muitos amigos que me incentivaram muito a continuar a minha jornada de fazer minhas músicas, de montar uma banda, de executar. E não tinha muitas mulheres no Piauí que Muito cantavam. poucos. E isso foi, eu não sei, em 2011. 2011 não faz muito tempo, né? E não tinha muitas mulheres. O que eu conhecia era o quê? A Soraya, que fazia muito show. Quem mais? A Rosária estava na política. Era. Entendeu? Ela não cantava vereadora. na época. Mas tinha poucas mulheres, entendeu? Majoritariamente eram homens que faziam música no Piauí. E aí eu vou começar a fazer minhas músicas e vou ver o que é que vai dar. Eu me sinto muito pioneira nessa época. Então é isso mesmo. Olha, a Bia é uma pioneira na fase de formar uma banda. Eu tive a oportunidade de assistir várias vezes a Bia's Backs, né? Porque a banda foi se consolidando e recebendo muitos convites, então ela se tornou bastante conhecida. Então, realmente, ela é uma pioneira das mulheres de formar uma banda dela mesma. E a Bia's Backs teve uma marcância assim muito... Uma fase assim bem intensa, não foi, na sua vida? Foram mais de 10 anos com a banda, né? Olha aí. E aí, o início ele foi meio conturbado, porque parecia que era uma extensão do meu trabalho, só meu. Como se fosse só meu trabalho. E eu nunca quis isso. Eu sempre quis ser de uma banda. Porque pra mim era mais interessante fazer um trabalho coletivo. Eu sempre fui muito de coletivo. Vamos lá, coletivo. Aí participava dos grupos dos saraus e não sei o quê. E as militâncias. Eu era bem de coletivo mesmo nessa época. Hoje é que as coisas são mais individualistas. Mas naquela época a gente participava muito de muita coisa. Participava de... Era muito trabalho em grupo, Era em muito... equipe. Exatamente, era muito assim. E era legal porque a gente fazia mesmo as coisas acontecerem. Quando se juntava todo mundo e fazia um negócio bonito, assim. Tinha muito... Por exemplo, a Sociedade Poetas por Vir, a gente conseguiu fazer tanto sarau e era só na raça, entendeu? E daqui a pouco nós vamos falar da nossa cidade, aliás, não é? Que está acontecendo alguns fenômenos bons aqui, não é? Vocês já conheciam a Bia's Backs? Não? Já escutaram alguma música dela, autoral? Quando eu comecei a banda, era basicamente minhas músicas. 90% das músicas do primeiro EP da Bia's Backs eram músicas minhas. E aí eram músicas muito meigas, muito fofas. Eu era bem iludida enquanto o amor. Apaixonada. Ainda hoje o amor é muito recorrente nas minhas músicas e nas músicas que eu gosto de cantar, porque é um assunto universal. Todo mundo ama, todo mundo sofre por amor e todo mundo tem essas questões de relacionamento muito presentes na vida, né? Sem
o outro, a gente não consegue desenvolver a nossa identidade até, né? Eu tenho muito essa questão do amor dentro do meu trabalho. Mas depois de um tempo, né, a Bios Bex, ela foi se tornando uma banda. Quando Jardel, Cássio entraram na banda, e depois o Braulio entrou na banda, e alguns integrantes saíram, né, porque houve essa mudança, assim, de identidade, mudança de sonoridade. A partir dele, assim, a gente conseguiu desenvolver uma identidade para a banda muito legal, entendeu? Muito divertida. E foi uma construção mesmo coletiva. A Biosback se tornou um movimento coletivo. De ser uma banda, de todo mundo compor, de todo mundo cantar. Então foi bem legal. E conta aí um spoiler pra gente. O que é que vem aí de novidade? Então, eu tava aqui conversando com elas, e aí os meninos da banda, eles vão em setembro para São Paulo, pra gente dar um rolê por lá e gravar umas músicas. Então, talvez a gente lance umas músicas aí. Eu não vou contar muita coisa não, porque senão é muito spoiler. Vai deixar a gente na curiosidade, Bia. Claro. O centro da cidade está se revitalizando em termos culturais, musicais. O que que você tem a dizer desse novo visual aqui de Teresina, que precisa ser revitalizado cada vez mais, né? Temos ali os Javas, na Lisandro Nogueira, a gente até está chamando, porque no São Paulo tem a Vila Madalena, que é a nossa Vila Lisandro ali. Eu vou ler aqui uma falinha da matéria que está no nosso portal Piauí hoje. O título: Bar de Rua lota centro de Teresina e resgata a ocupação urbana com cultura. Né? Tem o Fábio é um dos sócios, Fábio Neri, arquiteto, um dos sócios lá do bar que está bombando, né? O Javas, e ele diz que a ideia é sempre ouvir e observar necessidades que surgirem para entregar qualidade sem perder a essência. Não é sobre o que a gente enxerga, e sim sobre o que podemos fazer para que o centro volte a ser visto, não é mesmo, Bia? Como a gente estava comentando, você... Eu acho bem legal, assim, fazer esse desenvolvimento cultural da cidade. Me entristece um pouco que o poder público ainda não voltou para isso. Ainda está olhando para isso, não está investindo e acreditando Exatamente. que é algo de segurança, mais infraestrutura. Exatamente. Ninguém vai para um lugar para se assar. Mas eu fiquei um pouco triste quando eu voltei agora, porque fazia mais ou menos 1 ano e 8 meses que eu não vinha para Teresina. E quando eu voltei para Teresina, eu vi o centro de Teresina praticamente abandonado. É isso, infelizmente. O comércio já não tem tanto mais, assim, como tinha antes. E eu andei pelas ruas do centro e fiquei chocada com a quantidade de casas abandonadas. Quando tá para alugar, tá para vender. Exatamente. E eu acho que esse movimento de cultura voltado para o centro pode ser uma solução, porque já que os comerciantes não querem mais investir no centro como um ponto de comercialização de centro comercial, então que seja investido, não sei, uma inserção de aluguel de locação para o centro, para pessoas poderem desenvolver a parte cultural de artesanato, por exemplo, né? Loja de artesanato, outras coisas, feirinhas. O poder público, ele não faz o que deveria, né? Então, como os meninos falaram aí, né? O Fábio, a gente tem que se movimentar enquanto sociedade. Então, se vocês que têm um pouquinho de dinheiro guardado pensam em abrir um negócio, você pode montar um bar, bombar aí no centro da cidade, ou montar uma loja de decorações piauienses e bombar também, e fazer sei lá, uma loja de decoração mais café e mais... que tenha bolo frito e tenha cuscuz, beiju e tenha caldo, também panelada. Isso. Artesanato piauiense, e mostrar para quem é turista e vem para Teresina que tem alguma coisa para fazer, porque muita gente reclama, Teresina não tem nada para fazer, né? Dizem, né, Bia e Michele, que nós só passamos a valorizar o que é nosso a partir do momento que nós conhecemos a nossa história. Então, eu concordo plenamente com a análise da Bia.
os políticos, o poder público, ele tem que voltar a olhar para a juventude, não é? Teresina tem um arsenal de jovens carentes de cultura. Por isso esse fenômeno das ruas do centro, né? Eu fui na Casa Barro, sexta-feira, e eu fiquei impressionada com tanto de jovens, gente ali circulando, né? Então, isso precisa ser olhado de uma forma oficial e de uma forma de desenvolver a cidade no seu centro, né, que está precisando. Como bem falou a Bia, os jovens gostam de música, é muito difícil o jovem que não gosta de música, Sim. né? Porque ele está em pleno desenvolvimento, em pleno crescimento, então ele quer sim se divertir, ele quer balançar o corpo, então E tem que aproveitar nessa idade, né? Que é depois. Exatamente. A oportunidade tem que ser agarrada, né? Eu lembro que tem ali na estação ferroviária, tem um centro cultural, eu participei de muitas apresentações lá, muito boas. E não está parado, né? É um momento também que pode ser aproveitado na estação ferroviária ali no Eu acho Miguel Roda. que Teresina tem dinheiro para isso, né? Muito se diz do rombo que o ex-prefeito deixou na cidade. Eu sei que existe isso, mas Teresina é uma cidade muito cara. E não justifica o imposto que nós pagamos não retornar pra gente. Isso não justifica. Então, eu acho que tem dinheiro sim. Porque se não tivesse, a gente não pagava tão caro. E não está retornando nem na área da saúde, nem cultural, lazer, em nada. Esses impostos que são arrecadados, eles têm que voltar em forma de benefício para a população. Exatamente. Seja cultural, seja na saúde, não é? A gente quer o retorno disso, né? Então, é uma reivindicação da população e, nesse caso, dos artistas, dos cantores, dos pintores, dos artesãos, etc. Exatamente. Aí você estava até falando sobre a estação, não é? E tem gente que aproveita a oportunidade, viu? Aqui no nosso chat, podem comentar, podem dar opinião, mas a Terezinha Ferreira já falou que dia 17 é o Dia do Patrimônio e o IFAM e a Secult estão organizando o evento Ocupa a Estação, uma atividade de valorização do nosso patrimônio no centro da cidade, né? A estação ferroviária prédio ícone da cidade de Teresina. Tá vendo? Tem gente que abraça as oportunidades, né? Eu acho que também nós, por exemplo, na minha época, que eu vou falar, nem parece que eu sou jovem. Na minha época, existiam esses coletivos que a gente fazia enquanto universitário para ocupar os lugares da cidade. A gente não esperava o poder público para poder fazer alguma coisa. Então, eu acredito que se a galera que é mais jovem se unisse para poder ocupar também esses lugares, por exemplo, a Casa de Cultura, eu tenho certeza que lá é um lugar que dá para ocupar o espaço, seja com uma exposição, seja com alguma coisa, né? Ocupar a estação ferroviária com alguma coisa, dando ideias também, porque não dá por exemplo, uma pessoa que trabalha com cultura ter todo tipo de ideia do mundo. Eu acho que a sociedade tem que retornar essas ideias também. Tem que ajudar. Teve um coletivo aqui que passou bastante tempo, que até um dos integrantes sofreu um acidente. O Salve Rainha. Exatamente. O Salve Rainha, ele fez história. Sim, era um coletivo desse tipo que ela está falando, né? De ocupar os espaços. Eu sei que é muito difícil, mas eu acho que também, enquanto coletivos, né, existe essa falta de entender como faz para captar recursos, por exemplo. Os projetos, né? Porque muito fica assim, a gente tem que fazer não sei o quê, mas tem que captar dinheiro, né? Não se faz um coletivo sem dinheiro. Exatamente. Então, você precisa também desenvolver essa parte de captação de recurso para poder desenvolver os projetos. Tá certo. E aí, seguir, não fazer, tipo, uma caridade, né? Porque se é trabalho, então tem que ser remunerado. Fazer os projetos de forma profissional mesmo, tecnicamente, né, para ser aprovado e ter aquele recurso. Ninguém faz cultura sem recursos, né? Aliás, pouca coisa se faz sem recurso. Nossos parlamentares, gente, bom cuidar da nossa cidade, bom pegar umas emendazinhas aí, um pouquinho só e investir, né? Não custa nada. Exatamente. Os políticos, não todos, né, mas a maioria, eles não observam essa mudança que tem na sociedade. Não é? Mas, Rosário, você sabe muito bem, né? Que na nossa Câmara, por exemplo, de vereadores, só tem
os políticos mais antigos, né? Que tem essa mente, assim, meio retrógrada. Pois é. E aí a gente também, já que as eleições estão chegando, vou militar de novo. Olha a energia. Vamos votar numas pessoas que tenham um diálogo mais próximo da nossa realidade. Não dá para ter mais o discurso de antigamente, entendeu? Eu acho que a gente precisa entender melhor quem são as pessoas que a gente coloca lá. Porque não é só o prefeito que faz as coisas, gente. A Câmara de Vereadores faz muita coisa, inclusive é mais até do que a prefeitura. Porque é na cidade, tudo acontece na cidade, né? E tudo passa pelo político. Nem adianta dizer, mas não gosto de político. A política que decide sua vida. O preço do gás, o preço da casa, o preço do metro quadrado, tudo é a política que decide. O salário mínimo. Então, nós não podemos prescindir da política, da boa política, Da né? boa política. E, gente, são representantes. A gente vota em pessoas que vão estar representando a nossa voz, as nossas ideias, os nossos desejos e vontades. Então, a gente anda falando tanto em inovação, por que não inovar a Câmara, né? Exatamente. Olha, nossa conversa tá ótima, né? Tá, mas infelizmente estamos chegando ao fim. Logo agora que começamos a militar, mas é o medo da energia cair. Um amigo da Bia que mandou mensagem aqui. Poxa, a conexão caiu logo agora que tu começou a militar. Então, né? Bia, a gente quer te agradecer demais Obrigada, gente. por você ter aceitado o nosso convite. É uma honra poder te ouvir, celebrar aqui sua trajetória. Mas deixa uma mensagem aí para a população, para essas mulheres, para a pessoa que quer viver da arte, que quer fazer sua voz ser ouvida. E aí ainda tem receio ou tem medo da trajetória. Tenha medo da trajetória. Gente, Mas eu jurava tem que ela ia ousar. tomar- Então, mas eu ia falar mas vem coisa outra boa. frase. Mas não se limite a achar que vai ser ruim a trajetória. A trajetória vai ser boa. Vai ser engrandecedora. Você vai melhorar muito como pessoa, como artista e como dono do seu próprio negócio. Porque nós, artistas, a gente acaba sendo dono da nossa forma de sobrevivência, né? Que a gente não pode equiparar a arte a um negócio, né? Mas a gente tem que sobreviver dela, infelizmente. Ou felizmente, né? Não sei. Não sei. Fazer o que Ainda é gosta e ser incógnito pra mim. remunerado, né? Exatamente. Tem tanto jogador de futebol aí, né? Que faz isso. Mas todo processo é um processo doloroso, né? Um jogador de futebol, ele ganha muito dinheiro, mas para ele chegar a ganhar muito dinheiro é um processo muito doloroso e que custa muito. Treino, reconhecimento. Treino, ausência de familiares, porque você tem que estar extremamente Lesões. focado, lesões. Então, é um custo, mas que no final pode valer a pena. Tá entendeu? certo. Pode valer a pena. Então, se você quer ser artista, saiba que não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Vai ser mais difícil até do que se tornar um médico. É verdade. Vai ser mais difícil até do que se tornar um médico. Porque pelo menos o médico ele é validado, o artista não. Então, além de você ter essa dificuldade na profissão, você ainda vai ter o julgamento da sociedade. Então, vai ser complicado, mas é muito legal. Eu adoro ser artista. E vou viver para sempre. E eu estou muito feliz de ter recebido você aqui, Bia, porque é um talento piauiense que deslancha em São Paulo e quem sabe em outros lugares, né? Como eu conheço desde que ela começou, então ela já evoluiu, assim, já está em outros meios, né? São Paulo é um mundo, é uma metrópole, então, Bia, você siga na sua arte. De cantar tão bem, de criar, de compor. E nós nem falamos de que ela é empreendedora também, porque ela é formada em moda, não é? E ela já tem um outro aspecto lá de São Paulo, que ela trabalha isso aí também. Mas vamos deixar para outra oportunidade. Muito obrigada pela sua presença, pelo show que você fez aqui. Obrigada pelo convite. E eu, qualquer momento, estarei em São Paulo para lhe ver. Sim, vamos dar esse rolê, como fala o povo de São Paulo. Vamos dar esse rolê em São Paulo. Vamos sim. Gente, siga o trabalho da Bia. Bora valorizar, né, as artes, a arte do nosso povo, de quem é gente como a gente. E a rede social dela é Bia Magalhães, e ela diz que é um monte de underline. Mas na hora que você botar um underline lá, já deve aparecer essa belíssima lá. Então, curte,
ouça suas músicas, compartilhe, assim como o trabalho dela, também esse episódio, tá bom? Do nosso podcast Mulher Mais. E a gente hoje fica por aqui com essa, né, turbulênciazinha que tivemos aqui, mas deu tudo, como sempre, no final, dá tudo certo. E semana que vem, quarta-feira, às 16 horas, estaremos aqui novamente ao vivo com uma nova temática, né? Vocês já perceberam que aqui hoje a gente mudou um pouquinho o visu. A tendência é só inovar e melhorar para vocês e por vocês. Um beijão e até o próximo episódio.